Dando continuidade ao que vimos na primeira parte, agora vamos entrar em um dos trechos mais impactantes da fala do Dr. Haytham Tallaat. A partir daqui, ele aprofunda sua análise em temas extremamente sensíveis, como a novilha vermelha, os rituais de purificação, a construção do terceiro templo e até mesmo a interpretação de Gog e Magog dentro de uma leitura contemporânea. Mas antes de prosseguirmos, é muito importante deixar algo bem claro. Nós somos cristãos e não estamos aqui defendendo o Islã ou promovendo essa visão. O nosso objetivo é apenas apresentar de forma fiel como essa linha de pensamento enxerga o cristianismo, especialmente os evangélicos, além do papel de Israel e dos Estados Unidos dentro desse cenário. Ou seja, tudo o que será dito a seguir representa a perspectiva deles, como eles interpretam as profecias, os acontecimentos atuais e os possíveis desdobramentos futuros. E, como você vai perceber, essa visão é bastante diferente daquilo que cremos à luz da palavra de Deus. Estamos trazendo esse conteúdo para análise e discernimento, não como verdade absoluta, mas como uma leitura externa sobre nós. Uma visão que muitas vezes não corresponde à nossa fé, nem à nossa realidade. Então, assista com atenção, retenha o que é bom e examine tudo com base nas Escrituras. Isso é realmente muito importante. Peço que isso penetre nos corações e mentes. Ó Senhor, existe algo chamado impureza dos mortos na jurisprudência judaica. Se alguém tocar em um morto, torna-se impuro, fica impuro de fato, e não será purificado a menos que seja aspergido com as cinzas de uma novilha vermelha. Isso é o básico da jurisprudência judaica. Agora, se essa pessoa que tocou em um morto tocar em outra pessoa, essa outra também ficará impura. Se ele entrar em um hospital, simplesmente visitar alguém, ficará impuro. Se passar por um cemitério, ficará impuro. Portanto, a impureza dos mortos atingiu todo o povo. Não há ninguém, obviamente, que não tenha a impureza dos mortos. Porque ou você tocou em um morto, ou alguém que tocou em um morto te tocou, ou você entrou em um hospital, ou caminhou sobre um cemitério. Portanto, inevitavelmente, você terá adquirido a impureza dos mortos, e quem for exposto a essa impureza não será purificado a não ser pela aspersão, com as cinzas de uma novilha vermelha. Então, qual é a solução? Como vamos resolver esse problema? Disseram que é necessário uma novilha vermelha que seja sacrificada e suas cinzas sejam agitadas e aspergidas sobre as pessoas para que se purifiquem e assim possam construir o templo. Assim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, não é permitido que alguém construa o templo. Não é permitido que alguém se aproxime da mesquita de Al-Aqsa. Não é permitido que alguém chegue a esses lugares de forma alguma, a não ser que esteja puro. Mas todo o povo caiu sob o julgamento da impureza do morto. Lembra do versículo do Alcorão? Senhor nosso, não nos sobrecarregues além do que suportamos. Antes disso, Senhor nosso, não nos imponhas fardos como aos nossos antepassados. Eles tinham regras de pureza rigorosas pela dureza de seus corações. Enfim, isso é um julgamento jurídico para eles, e todo judeu aceita isso. Assim, não posso construir o templo, nem me aproximar da mesquita de Al-Aqsa. Qual é a solução? A solução é que precisamos encontrar uma novilha vermelha, mas ao longo de toda a história só apareceram 9 novilhas vermelhas, de acordo com Moisés Maimônides. Ele disse que nunca apareceu nenhuma novilha vermelha na história do judaísmo, além de 9, sendo a primeira aquela que o profeta Moisés, que a paz esteja com ele, sacrificou. E a 10ª novilha será sacrificada pelo Messias que aspergirá o povo com ela. E ele construirá o templo. Esse é o credo deles. Falaremos disso logo. Eles creem que o Messias sacrificará a 10ª novilha e construirá o templo. Mas, de repente, no Texas, surgiram 5 novilhas vermelhas, todas perfeitas. Alguns dizem que isso ocorreu pela purificação de linhagens ao longo dos anos.
outros dizem que foi por engenharia genética. Essa não é a nossa história e não falaremos sem saber. Deus é quem sabe. O importante é que surgiram 5 novilhas vermelhas, colocadas sob proteção especial e levadas a um local secreto no norte da Cisjordânia. Agora, as novilhas já se encontram prontas. Mas a novilha precisa completar a idade de 2 anos e 3 meses para poder ser levada para o sacrifício. Isso aconteceu há alguns meses, Senhor. E ela atingiu essa idade, então só falta a autorização para sacrificá-la, aspergir o povo se purifica, torna-se um povo puro e assim tem o direito de construir o templo. Então ocorre uma grande discórdia e o Messias desce para nos salvar. Isso é o que dizem. É uma crença dominante e gigantesca que agora governa e lidera a entidade. Uma crença que não tem relação nem com a Torá, nem com o Talmud, nem com a tradição. É uma crença totalmente nova, só surgiu em 2022, há 3 anos, e talvez a razão seja o aparecimento das novilhas, o que os fez pensar. Agora eu tenho uma força militar gigantesca, uma oportunidade única, e as novilhas estão comigo. Então agora temos novilhas vermelhas. E há alguns meses elas atingiram a idade e prepararam a piscina no Monte das Oliveiras. Pedras brancas nunca tocadas por ferro, de acordo com a tradição, com vista para a entrada do templo. O sacerdote, ao aspergir as cinzas, deve estar com os olhos voltados para a entrada do templo, onde fica a cúpula da rocha. Ou seja, prepararam tudo no Monte das Oliveiras. Se duvidar, pesquise, por favor, que Deus te abençoe. Eles conseguiram um lugar que serve como altar no Monte das Oliveiras e prepararam as pedras. Só estão esperando para transportá-las e começar a trabalhar. Então você tem a novilha vermelha, tem o local, tudo está pronto, mas há um problema. Qual é? Ele disse, agora todo o povo está sob a impureza do morto, todo o povo está sob a impureza do morto. Então como é que um sacerdote que já está impuro vai aspergir as cinzas? Não vai funcionar, então eles caíram nesse problema. Isso mostra que a história não começou em 2022. A história está sendo planejada há anos. Há anos começaram a formar crianças pequenas que nasceram sob os cuidados de rabinos. Não foi em hospital, preste atenção, foi em um lugar isolado. Ninguém podia tocá-los, era proibido que alguém os tocasse. Um parto especial e independente em um local isolado, sobre um piso de madeira, por precaução. Pode ser, por exemplo, que haja um túmulo antigo sob esse local. Então eles nascem em um lugar independente e isolado, sob os cuidados de rabinos, e ninguém os toca diretamente após o nascimento. Eles serão colocados nesse local isolado até atingirem a idade em que possam aspergir as cinzas sobre os sacerdotes. E assim os sacerdotes serão purificados e todo o povo será purificado. E acontecerá a maior invasão da mesquita de Al-Aqsa que ninguém pode imaginar. Juro por Deus, isso é algo muito sério. As crianças da pureza agora estão em um lugar isolado, cresceram e atingiram a idade apropriada para aspergir as cinzas da novilha vermelha. Procure na internet sobre cada palavra que estou dizendo. Juro por Deus, fico surpreso com o quanto perdemos a consciência dessas obviedades. Estou falando de coisas óbvias e prontas, e nós não sabemos de nada, nem traduzimos. O livro de Hal Lindsey, O Planeta Terra, que é esse planeta maravilhoso, conseguiu vender aproximadamente 35 milhões de cópias entre o público evangélico. Todos eles leram e todos acreditam no que está escrito ali, então o importante agora está com você. As crianças da pureza estão prontas. Essas crianças, até tocá-las é considerado impuro. Elas não entraram em hospital, nem passaram por cemitério, estão em cima de um teto de madeira, em um lugar... Claro, lá existem campanhas, não negamos, há direitos da criança e como a criança pode ser privada de sua infância, mas a questão não é assim tão simples. A imagem. As crianças da pureza estão prontas, então as crianças da pureza estão prontas, isso significa isso. É uma cultura que surge pela primeira vez na história do judaísmo. Então quem foi que colocou essa ideia terrível na cabeça deles?
Essa é a questão. Aconteceu. As crianças da pureza estão prontas, a novilha vermelha, 4 novilhas estão prontas em uma fazenda secreta e a piscina está pronta. E só falta agora a aplicação. Vamos aplicar, então as crianças vêm, queimam a novilha e espalham as cinzas sobre os sacerdotes. Assim, os sacerdotes levitas serão purificados pela primeira vez em 2000 anos. Será a primeira vez em toda a história, em 2000 anos, que um sacerdote será purificado. Ele ficará puro, então borrifa o povo, e ao ser borrifado, o povo se purifica e ganha o direito de entrar no templo para colocar os seus alicerces. Antes desse momento, ninguém podia fazer isso de acordo com a crença deles, isso é o básico. E como dissemos, a novilha é destinada àquele que será o Messias e a quem irá construir o templo. Mas tudo isso foi mudado em 2022 e a doutrina dispensacionalista surgiu. Feliz Ano Novo para todos vocês. Então, como faremos agora quando acontecer a purificação dos sacerdotes? Haverá uma onda de centenas de milhares de pessoas da entidade que invadirão a mesquita e rapidamente construirão o templo. Pela primeira vez na história, desde o tempo de Tito, eles têm o direito de construir o templo. Agora, finalmente, nos tornamos puros e podemos construí-lo. Aqui, Ezequiel 38 os adverte. Ezequiel 38 diz para eles tomarem cuidado. Antes de dar esse passo decisivo, antes de entrar no ritual sagrado de aspersão das cinzas, de se animar e finalmente construir o templo, virá para você até a aliança de Gog e Magog. Gog e Magog. Gog e Magog, dentro da leitura dispensacionalista clássica, não são exatamente como conhecemos hoje. Existe toda uma leitura dispensacionalista específica sobre isso. Também surgiu muito recentemente a ideia de que Gog e Magog são, na verdade, pessoas contemporâneas do nosso tempo atual. Esses são contemporâneos que vão formar uma aliança contra a entidade. Então a entidade precisa agir antes. Isso é o que Ezequiel 38 diz. Vamos ler juntos. Ezequiel 38. Meus irmãos, pesquisem em 1 segundo. Talvez eu esteja mudando algo no que estou dizendo. Talvez eu esteja lendo algo errado. Talvez eu não esteja entendendo. Pesquisem atrás de mim. Pesquisem cada palavra que eu digo, cada letra que eu falo em Ezequiel 38, versículo 3. Assim disse o Senhor Deus: Eis que estou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Essas palavras, Rosh, Rasha, Rússia, Meseque, Moscou, Tubal, Tobolsk, todas são cidades russas. Ou seja, segundo a leitura dispensacionalista, Gog ou Magog é Putin ou quem vier depois dele. E claro, não podemos aplicar qualquer acontecimento diretamente ao contexto contemporâneo. Estamos dizendo, como devemos ver essas pessoas? O presidente da Rússia é o mencionado neste texto? Se eu estiver errado, me perdoe. Por favor, pesquise. Eu te peço. Então, na leitura dispensacionalista contemporânea, o presidente da Rússia é o príncipe de Rosh, Rasha, Rússia, Meseque, Moscou, Tubal, Tobolsk. O presidente dessas províncias é o presidente da Rússia. Ele vai se aliar contra vocês, prestem atenção, ele vai se aliar contra vocês. Então, quem está com ele? Leia o texto número 5 de Ezequiel 38, Pérsia. Vai se formar uma aliança iraniana-russa contra você, uma aliança iraniana-russa contra você, e com eles estarão alguns países pequenos, mas os centros mais fortes dessa aliança. Pelo amor de Deus, se alguém nos comentários me disser que eu sou a favor ou contra, pelo amor de Deus, se alguém tem um mínimo de compreensão quando eu digo, eu estou falando da leitura dispensacionalista pela qual o Estado e os evangélicos nos veem, a leitura dispensacionalista. É assim que eles nos veem, eu estou completamente fora da equação agora, estou apenas lendo o que eles veem. Qual é a sua posição? Juro que isso não é o meu foco agora. E nem sou qualificado para dizer algo sobre esses assuntos, isso realmente não é a nossa questão agora. Estou falando sobre a perspectiva deles, a leitura administrativa da realidade contemporânea desses eventos. Por que eles acham que isso precisa ser implementado rapidamente? Porque, veja, você tem a vaca, está feliz com ela, tem o matadouro e as crianças da purificação, preste atenção.
Assim diz o Senhor, haverá uma aliança iraniana-russa contra você. A Pérsia e o líder da Rússia vão se aliar contra você. Então fique atento, claro, junto com alguns outros países, como Cush, que é a Etiópia, Fut, que é a Líbia, e Togarma, que é a Turquia. Quer dizer, claro, não há discordância de que esses realmente são os nomes dos países e também não há discordância de que isso está relacionado a eventos antigos, segundo alguns intérpretes. Ele disse que pode ser no futuro, mas a leitura administrativa fez com que se imaginasse que haverá uma aliança no fim dos tempos. Irã e Rússia contra você. Então quem é Lindsay? Ele é o mentor espiritual da Casa Branca e do exército americano contemporâneo. O que ele diz para eles? O primeiro passo é quebrar o poder do Irã e da Rússia, drenando-os. Depois disso, você vai construir o templo. Esses são os passos que os evangélicos e os que pilotam o avião acreditam que devem ser seguidos. É necessário quebrar o poder do Irã e depois o da Rússia. Depois de drená-los, você terá uma excelente oportunidade de construir o templo. Então, aqui vai uma pergunta importante. Mas onde exatamente está o Egito nessa história? Onde está o Egito nesse assunto? A leitura dispensacionalista diz, em Isaías 19, que o Egito enfrentará grandes turbulências econômicas nos próximos dias. O rio vai secar e as pessoas vão sofrer com grandes turbulências econômicas e uma profunda solidão. Você pode me perguntar, pelo amor de Deus, como é que na própria Torá está escrito, bendito seja o meu povo, o Egito? Então como é que vai haver turbulências lá? Por favor, eu peço que você preste muita atenção agora. Abra o livro de Isaías no capítulo 19, logo no início desse capítulo importante. O livro do profeta Isaías, capítulo 19. No começo, haverá grandes turbulências econômicas no Egito, e a palavra do Senhor virá à terra do Egito, e haverá turbulências lá. Como resultado dessas turbulências, eles ficarão distraídos com esses acontecimentos e o rio vai secar. E isso pode explicar para você a presença de indivíduos da entidade no Ministério da Irrigação da Etiópia. Isso explica muitos comunicados. Eles participaram com a ajuda da entidade na construção da barragem da Renascença. E essa história também não é a nossa, mas apenas para que você entenda a realidade que esses aceitam. Por favor, enquanto me ouve agora, não fique dizendo este está com aquele está contra este. Eu repito pela 10ª vez. Estou apenas apresentando a você a visão deles sobre o que fazem. Por que ele faz isso? Porque os evangélicos acreditam nisso, o exército americano acredita nisso, a Casa Branca acredita nisso, a ala dentro do Likud acredita nisso. Não sou eu que estou dizendo para lermos a Torá e vermos o que vai acontecer. No final deste episódio, vou apresentar a você a leitura correta e precisa do Alcorão e da Suna para todos esses acontecimentos. Se Deus quiser, mas, pela 40ª vez, estou te dizendo nesta transmissão que tudo o que estou afirmando agora, até chegarmos ao último terço deste episódio, é a leitura dispensacionalista oficial que o Estado de Israel e os Estados Unidos aceitam. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você a refletir e entender melhor esse tema. Se você quiser, pode deixar sua opinião aqui nos comentários. Vai ser bom acompanhar o que vocês estão achando. Na próxima parte, a gente continua essa análise com mais calma, entrando em outros pontos que ainda precisam ser observados. Até o próximo vídeo.